Todos, aqui é o Rafael Cruz. Nós estamos em mais uma aula do nosso curso de xadrez. Pois bem, hoje nós veremos um conceito muito importante no xadrez, que é o checkmate. O checkmate é o que determina a vitória de alguém, de algum jogador, né? O que joga com as negras ou o que joga com as brancas. Então, o que é o checkmate? O checkmate, na verdade, é um ataque, né, que um adversário faz ao outro. E, no caso, o rei que sofre ataque, né, sempre quem sofre um cheque ou um checkmate é sempre o rei. Né? Então, quando ocorre o checkmate é quando esse rei que está sendo atacado, ele não tem mais para onde fugir. Né? Então, como é que nós podemos chegar à conclusão que ele levou um checkmate? Depois que a gente verifica 3 situações. A primeira situação, a peça atacou o rei. Né? É checkmate ou não é? Como é que a gente vai descobrir? Primeiro, existe alguma casa para onde o rei pode escapar? Sim ou não? Se sim, então não é checkmate, ele escapou do ataque. Tá? Se não, então temos que partir para a segunda etapa da análise. Existe alguma peça que pode obstruir esse ataque, ou seja, ficar no meio do caminho entre o atacante e o rei que está sendo atacado? Ah, sim, existe uma peça. Então, você pode usá-la e você vai, pelo menos, vai adiar o checkmate. Né? Ou naquele momento não vai acontecer o checkmate. Ah, não tem uma peça para poder intervir no meio do caminho. Então, passamos para a terceira e última análise. Existe alguma peça de defesa do seu rei que possa capturar a peça que ataca o seu rei? Então, se existe alguma peça próxima ou distante, não interessa, que possa capturar aquela peça do seu adversário que está te atacando, então você vai lá e captura a peça. Dessa forma você vai se livrar do ataque e, consequentemente, você vai se livrar de perder o jogo, do checkmate. Tá? Sempre o que antecede o checkmate é o cheque. Cheque é o ataque que o adversário faz no outro, no oponente, né, indicando que ele está atacando diretamente o rei adversário. Tá? E isso aí é um prenúncio que o rei adversário, no caso, né, ele pode se comprometer. Ou seja, se ele não se cuidar, ele pode levar um checkmate. Então, sempre antes de um checkmate, vem o cheque. Tá? E o checkmate, na verdade, né, como eu já falei, é a situação onde o rei adversário, o rei que está sendo atacado, não pode mais fugir. Vamos então para a prática. Vamos observar isso no tabuleiro, certo? Vamos lá. Aqui nós temos um tabuleiro, né, com o rei branco, 2 torres, um cavalo negro e o seu rei negro. Né? Nessa situação aqui, vamos dizer que as brancas jogam, né? Elas vão jogar. Então vamos supor que eu pegue minha torre e coloque aqui. Certo? Muito bem, o que acontece? A torre aqui, ela está o quê? Atacando o rei. Veja. Então aqui nós temos um cheque. Tá? Por que não é checkmate? Porque agora é a vez das negras jogarem. Então elas têm uma chance de tentar sair disso. Tá? Agora que ela vai observar se vai poder sair ou não da situação. Vamos então analisar junto com as negras. Negras jogam. Se o ataque é no rei, então ou você vai ter que mover o rei para fugir do cheque, ou então vai ter que mover uma peça que ataque diretamente a peça atacante, ou então que se coloque no meio do caminho. No caso aqui nós só temos o cavalo. Né? Então vamos analisar aqui. Temos o cavalo. Se o cavalo pode interferir nesse ataque? Vamos ver. Ele consegue capturar a torre? Ele está aqui. Nós já vimos os movimentos. Vamos observar. 1, 2, 3. Não, ele não chega na torre. Isso significa que uma das hipóteses está descartada, ou seja, eu não posso capturar a torre do adversário. Então, vou voltar. Mas o que o cavalo pode fazer nessa situação? Aqui ele só pode vir, né? Assim, se fosse um lance normal, para cá ou para cá.
Mas como está sendo atacado o meu rei, então eu preciso colocar o cavalo no meio do caminho, tá? Aqui, pelo menos aqui é uma possibilidade. Ou seja, eu estou usando aqui um dos artifícios de defesa do checkmate, que é colocar uma peça no meio do caminho. Mas vai adiantar muito se eu fizer isso? Não, porque no lance seguinte eu vou e capturo o cavalo. O cavalo está sem defesa aqui. Então é um lance que não adianta muito, mas é uma possibilidade que nós temos. Vamos ver então uma outra possibilidade, agora mexendo o rei. Vamos dizer que eu não quero mover o meu cavalo daqui, mas eu quero mover o meu rei, tirar da reta, sair do ataque. Normalmente o rei poderia ir para onde se não estivesse sob ataque? Ele poderia vir para cá, para cá, para cá ou para cá, correto? Não pode vir para cá porque aqui tem um cavalo, né? Ele não pode ocupar a mesma casa. Muito bem. Só que nós temos que observar que nós temos uma torre aqui, né? E essa torre, ela mesmo estando parada, ela exerce influência sobre as casas por onde ela pode passar. Veja essa linha aqui azul. Então, todas essas casas aqui que você pode observar, aqui também, né? Aqui e aqui também, assim como essa e essa, e todas as casas por onde a torre pode se locomover no lance seguinte, são casas que a gente chama de casas dominadas, né, pela torre. Então, se essas casas aqui estão dominadas, repare que parece que formou aqui um paredão, né, uma muralha. Então, se essas casas estão dominadas, isso significa que o rei, se tiver que fugir, ele vai poder fugir para uma dessas casas aqui. Ele vai poder vir. Deixa eu só tirar aqui para não confundir. O rei, para fugir, ele vai poder vir para cá. Vai poder vir para cá. Bom, para começar, para cá não pode duas vezes, né? Primeiro, porque esta torre, ela chega até aqui. Então, essa casa está ameaçada, dominada. Então, o rei não pode entrar. E, por outro motivo, também tem essa torre aqui, ó, que ataca. Então, essa casa está duplamente sendo dominada pelas peças brancas. Então, o rei não pode nem pensar, né? Aqui, no caso, somente a torre domina, mas também é uma casa que o rei não pode entrar, né? Então, mais uma coisa que você aprende agora. O rei, ele não pode se locomover para casas que estejam dominadas por peças adversárias, certo? Né? Então aqui só resta para ele vir para cá ou para cá, certo? Então aqui seria a jogada dele. Muito bem. Vamos ver aqui uma outra situação. Aqui ele fugiu, tá? Muito bem, escapou do checkmate. Agora vamos ver aqui uma situação onde ele não tem como escapar do checkmate. Voltei aqui a situação inicial. Eu tenho a minha torre aqui. Vamos dizer que ao invés de jogar lá em cima onde eu joguei, eu jogue aqui. Eu jogo aqui. A gente vai imaginar que esse cavalo não está aqui, tá? Peraí, eu vou... Só um momento. Vou tirar o cavalo daqui, ó. Tá, vamos imaginar essa situação aqui então agora. Brancas jogam. Tá? Eu vou jogar a minha torre aqui, certo? Como vocês podem ver, essa torre aqui está atacando esse rei. Então nós temos aqui um cheque, certo? Vez do rei adversário. O cavalo, eu tirei porque eu não quero que o cavalo participe dessa jogada agora. Ele está fora de ação. Nós só temos agora o rei. Para que caso o rei poderia fugir? Para cá? Não, né? Está sendo atacado pela torre. Para cá? Também não. Está sendo atacado pela torre. Para cá? Não. Está sendo atacado pela torre. Para cá? Também não. A torre também chega até lá. E para cá? Também não, né? Porque essa torre, se ela chega aqui, ela chega aqui também. Então não adianta. Então o rei não pode fugir. Alguma peça pode capturar essa torre aqui? Não, nenhuma peça pode capturar. Alguma peça pode entrar no meio do caminho? Não, o cavalo não chega até aqui. Então nessa situação, onde o ataque ele é impossível de ser defendido, nós temos aqui o checkmate. Tá? Normalmente as partidas terminam com checkmate, né? Ou então terminam com abandono, ou seja, às vezes o adversário ele já consegue prever
o que vai acontecer dentro de 4, 5, 10 lances, e ele abandona a partida, sabendo que vai perder, né, não tem como ele vencer a partida. Tá? Então, vocês aprenderam aqui alguns conceitos básicos sobre checkmate, tá? E vamos na próxima aula aprender sobre empate. É isso aí, até mais.